Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Obrigado, pastor Manuel, mais uma vez, pela confiança. Deus possa abençoar poderosamente. Puxa vida, hein, pastor? Deus te dá cada campanha poderosa, hein? Quebra de maldição e palavras malditas. E agora, você de joelhos e o decreto do inimigo no chão. É forte, mano. É forte. Né? Então, vamos ler o tema, que é Daniel capítulo 6. Até que hora, pastor? Não, faz isso não, pastor. Deixa Deus não dá, não. Os irmãos querem que eu vá até que hora, irmão? Vou perguntar para minha esposa ali não, senão ela vai querer ajudar e dizer assim, pode terminar e a gente ir embora. 9h30. 9h30, irmão? Amém. Porque, irmãos, meu amor ali sabe que eu falo demais, né? E quando é para falar da palavra de Deus, irmão, se deixar, eu passo a noite toda. Você conhece a história de Atos dos Apóstolos, em que Paulo estava falando ao ponto de um menino cair da janela? E o cara começou, era cedo da noite, varou a madrugada, falando do que? Do amor da palavra de Deus, porque é muito bom falar de Deus. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? É muito bom, irmão. O profeta Isaías falou, depois Jesus repetiu, dizendo assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, quanto mais você tem no coração, mais a sua boca fala. Então, se você é uma pessoa de monte, você vai falar de monte. Se você é uma pessoa de igreja, você vai falar de igreja. Se você é uma pessoa de oração, você vai falar de oração. Se você é uma pessoa de campanha, vai falar de campanha. Agora, se você é um linguarudo da vida dos outros, aí vai falar da vida dos outros. É ou não é, pastor? Que é a maioria de nós, irmãos. É a maioria de nós, inclusive eu. Minha cabeça ali, mas eu me acuso, viu? Eu me acuso. Eu não fujo da responsabilidade, não. Porque Jesus falou que com a medida que você julgar, quer dizer, falar da vida dos outros, vão falar da sua também. Eita Deus, aleluia. Então, a minha sugestão para mim e para você é: se encha da palavra de Deus. Glória, aleluia. Daniel capítulo 6, versículo 10 ao 13 diz: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eita Deus, aleluia. Ô cambada de puxa-saco linguarudo, hein? Eita Deus, aleluia. Irmão. Olha só. Nem eu nem você, eu duvido aqui quem pode se comparar a Daniel. E duvido por quem já passou e por quem vai passar se pode igualar a Daniel. Principalmente eu, que me coloco abaixo do menor dos menores neste lugar, que já passou e que vai passar. Nenhum de nós pode se comparar a Daniel, porque vou perguntar para exemplificar. Você, Lúcia, tem orado 3 vezes por dia? Não precisa responder. É uma pergunta retórica. Pastor Daniel, olha. Olha, Pastor Manuel, o senhor tem orado 3 vezes por dia como Daniel? O pastor está falando que sim. E eu pergunto para mim, para você, para nós, igreja do Senhor, nós temos orado 3 vezes por dia ao Senhor? Agora, só porque o senhor respondeu, vou pegar ele e os irmãos que estão testemunha, está ali no Facebook. Sabia que o senhor está errado? Claro que estou brincando, viu, pastor? Estou brincando, viu, irmão? Não. Paulo disse: orai sem cessar. Então 3 vezes, meu pastor, é pouco. 4 vezes é menos ainda. 7 vezes menos ainda. Agora, incessantemente, não sei se é essa palavra, acabei de inventar, sem parar, esse é o ideal. E por nós, pastor, nós de igreja,
não fazermos aquilo que o Espírito de Paulo ensina, que é, Genival, ora sem cessar. Porque você orando sem cessar, o que é orar? Orar é diálogo com Deus. Então, se você passa a sua vida dialogando e conversando com Deus, você não vai ter que olhar para a vida do seu irmão, para a vida de terceiro, para a vida de ninguém, a não ser para a sua própria vida. Ô, glória! E aí Deus vai moldando o barro para que o vaso chegue à perfeição que Ele quer, Eita! para usar na casa dele como lhe apraz, para fazer da minha e da tua vida o que Ele quer, para quando a gente tiver a nossa oportunidade de pregar, de cantar, de orar, de testemunhar, Deus usar a sua voz, a sua vida, para que a igreja seja impactada pelo poder da palavra do Espírito Santo que provém dos seus lábios. Ô, Deus! Aleluia! E aí, quando acabar um culto gostoso como esse, e você sair para a rua, todos olharem para você, assim como aquela mulher olhava para Eliseu e falava: verdadeiramente eu vejo que aquele moço, aquele homem, aquele jovem, aquela mulher, aquela menina realmente é uma pessoa de Deus. Ô, glória! Aleluia! Porque, irmãos, nós somos o que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós somos uma carta lida que o mundo está nos lendo todos os dias. Eita Deus! Aleluia! Glória a Deus. E aí, eu quero trazer para você a recordar-se de quando você e eu éramos jovens, moços. Hoje tem seu nome é? Luana, né? A Luana e a Letícia. Vocês ainda estudam, né? Estudam. Mas lembra, irmão? Né? A Luana e a Letícia, elas vão se identificar. Mas lembra quando nós estávamos lá e a professora ditado, hoje não sei se existe ditado, né? Mas antigamente ditado. Aí eu sou meio lento, né? Aí eu odiava. Casa. Telhado. A pessoa tem que escrever. Aí quando a gente errava, vixi, até apagar, lá vem a outra palavra, não dava tempo, aí ficava aquele garrancho horrível. Né? E manchava a folha de caderno. Assim é as nossas vidas perante o mundo. Se houver alguma mancha em nós, porque nós somos carta lida, o mundo está nos lendo, o mundo está nos observando, o mundo está nos olhando, tanto fisicamente como principalmente espiritualmente, irmão. E aí o inimigo usa os seus para dizer: ó lá o Genival, se eu estiver cometendo alguma falha, ó lá, e ainda diz que é crente. Olha lá, e ainda vai para a igreja. Eles estão em trevas, estão aí para isso mesmo, para apontar, para acusar. Mas quando vem de dentro da nossa casa, da nossa família, isso eu me refiro à igreja, porque na Igreja Universal somos uma família em Cristo. Aí é difícil, hein? Aí é complicado. E aqui o Daniel estava sendo apontado e acusado, olha só, abençoado, por algo de bom que ele estava fazendo. Daniel estava fazendo o que, pastor? Qual era o erro, irmão, que Daniel estava cometendo? O cara estava somente orando 3 vezes por dia, diante lá da janela, voltado para Jerusalém. E como ele era um homem, um rapaz, que se destacava entre todos que foi nomeado príncipes ali, as pessoas ficaram com inveja. E por invejar Daniel, foram denunciar ao rei, acusá-lo por algo de bom que ele estava fazendo, que era o quê? Obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia! E aí, irmão, quando eu e vocês somos acusados por estarmos não, porque eu duvido, eu, Genival Barbosa Lima Filho, duvido
quem na face dessa terra que inspira um crente as palavras de Jesus Cristo? Eu duvido que tenha isso. Não tem. Não tem, hein, pastor? Não tem. Até a igreja primitiva não obedecia. Mas Jesus nos deu um ensinamento. Ele falou assim: que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Eita, viu, irmão? aleluia. A gente não vai conseguir obedecer o que Cristo mandou, mas a gente tem que perseverar, tentar, se esforçar. Já disse Deus aos seus servos, e está aqui relatado, não é à toa, dizendo assim, para mim e para você: esforça-te e tem bom ânimo, porque o Deus encarnado falou: eu venci o mundo. Então ele está dizendo que venceu o mundo, e se ele está dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, aí vem o Espírito Santo inspirar Paulo e escrever aos Romanos: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eita, Glória a Deus, aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nossa, eu ando questionando, meditando a Deus, irmãos, por esses dias. Falo para Deus o seguinte: pastor, poxa vida, Senhor, está tão difícil ser um cristão genuíno como nas épocas antigas, nas épocas passadas. Os irmãos aqui que estão nessa caminhada há 20, 30, 40 anos, não sei se tem alguém há 40 anos, já está há 40 anos nessa pisada já? Não, né? Não, né? Mas pensa, eu estava falando para Deus, poxa vida do Senhor, a gente vivíamos uma vida tão iníqua, e hoje nós somos libertos para fazer o que quiser. A gente pode fazer o que fazíamos antes, irmão. Agora pensa, irmão, o pastor, quando era do mundo, ele estava escravizado, pegando ele como exemplo, mas você se identifica também com o que você fazia no passado. Ele era escravizado pelo diabo, pés e mãos, uma corrente na cintura também, isso espiritualmente. E você não ia para onde você queria, o diabo puxava você pela corrente e fazia, e falava: bebe, fuma, se droga, se prostitui, adultera. E você ia e ele pisava a sua cabeça. E você lá, igual o porco chafurdando lá na lama do pecado. Aí Jesus envia o seu anjo, nos resgata do diabo, quebra as correntes dos pés, das mãos, da cintura, nos faz livre e nos veste uma vestidura branca. E diz: Genival, pastor Manuel, você está livre, Manuel. Glória, aleluia. Você está livre, Manuel. A sua vida agora é exclusiva de Deus. Mas Ele não obriga você a fazer o que Ele quer. Mas Ele te ama tanto, mas que Ele quer que você faça o querer dEle. Mas você é livre. Aleluia. E aí você decide então para tentar fazer aquilo que Deus quer. Mas tem gente que se sente tão livre, que usa dessa liberdade para fazer o que ele quer. Eita, E aí o diabo aproveita as brechas para lançar os seus dardos inflamados. E vem no ouvido dizer assim: ó, você está livre, mas ainda pode falar da vida do Jorge. Você está livre, mas pode tomar um cigarrinho ali, ninguém vai ver. Você está livre, mas pode tomar um cálice de caipirinha. Você está livre, mas pode vai lá no hotel que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Você está livre. Você pode, irmão, fazer isso à vontade. Só que você não vai poder fazer, se caso morrer, é ir para o céu. Você vai, o único céu que você vai é o céu da boca. Olha lá.
misericórdia. É o único céu que você vai. Mas o céu celestial está escrito que só entra aqueles verdadeiramente lavados e remidos pelo sangue de Jesus, Ô, glória. que procurou do decorrer da vida se santificar, se purificar, andar em integridade, andar honestamente, fugindo das aparências do mal. Eita Deus, aleluia. E aí, mesmo assim, eu e você, que tentamos fugir dessa aparência do mal, não adianta, não tem para onde correr, pastor. Não tem para onde correr, meu irmão. Quer ver uma outra exemplificação? Melhor, um outro fato. Daniel estava na casa dele. Pega aí, irmão. Tem irmãos que gostam de prevalecer, né? Pega aí, então vai pegando aí. Pega aí, irmão, muita glória. Daniel estava na casa dele. Então não adianta você querer ser santarrão dentro de casa, jejuar dentro de casa, orar dentro de casa, comungar dentro de casa, cultuar dentro de casa, porque não tem um chamado desigrejados hoje, né? Até que já parou mais essa historinha, né? Mas existe ainda os desigrejados aí nas redes sociais. Dentro da sua casa, sozinho ali entre quatro paredes. Porque Daniel estava dentro da sua casa. E nem por isso deixou de haver acusadores dele. É, Deus, pega aí. Olha. E Daniel foi, entre aspas, Daniel foi condenado e lançado na cova dos leões, porque orava e pedia, possivelmente, a Bíblia não relata, mas possivelmente ele pedia, claro, a restauração do reino a Israel, a libertação do povo do cativeiro da Babilônia, mas possivelmente ele orava pelo rei. Possivelmente ele orava pelo rei. Ele orava por aquele que tomava conta dele. Acho que era o conselheiro lá dos eunucos. Possivelmente orava e estava lá, Daniel, de joelhos orando. E olha só que interessante. Dá para nós conjecturar, imaginar. Porque se a Bíblia fala que os homens foram até o rei acusar Daniel porque ele estava orando 3 vezes por dia ao seu Deus, e a Bíblia fala que a janela estava aberta para o lado de Jerusalém, Daniel, sabe como Daniel estava, irmão? Vocês imaginam? Daniel estava de joelhos, prostrado e com o rosto no pó. Por isso, ele não viu as pessoas que estavam vigiando ele. E é claro que Daniel não tinha maldade no seu coração, e acredito, pela fé, que de forma nenhuma passava no coração dele que alguém estava olhando, observando ele para acusar ele. Eita Deus, aleluia. E assim é as nossas vidas. Vamos sempre, todos os dias, irmãos, servir ao Senhor com o coração íntegro, o coração imaculado. Eu já ia falar mácula, mas mácula é quando tem sujeira. Coração imaculado é difícil, é muito difícil, é quase impossível. Mas, irmãos, a água que lava e purifica é isso aqui, ó. Não adianta apenas você buscar o Senhor nos montes. Não adianta você buscar ao Senhor somente aqui na igreja. Não adianta você buscar ao Senhor somente na oração. Eu tenho o costume de dizer para as pessoas, quando eu evangelizo, eu sugiro para a pessoa fazer o seguinte: leia a Bíblia. Você não precisa ir para a igreja, você não precisa orar, não, só leia a Bíblia. Por quê? Porque se a Bíblia
é a palavra de Deus, e Deus está falando comigo, esta palavra, ela vai fazer com que eu me prostre de joelhos e fale com o Senhor. Aleluia! É uma consequência, irmão, porque Deus fala comigo, e para eu falar com Deus, eu preciso o quê? Orar. Vai orar, vai dobrar o joelho, vai buscar ao Senhor em oração. E é experiência própria. E olha só, no capítulo 9 de Daniel, eu amo muito essa passagem. E para finalizar, eu quero então fazer essa leitura, eu fazer essa oração que Daniel fez. A partir do versículo 9. Veja só, eu estava pensando nessa oração, irmão. E pensando, na verdade, eu falei para Deus o seguinte: o que será que Daniel estava orando? Eu já fiz conjecturas aqui, né? Que ele possivelmente orava pela liberdade de Israel, do cativeiro, da Babilônia. Mas aqui, ó, a gente tem mais ou menos uma noção do que Daniel orava e como ele orava. Diz assim, a partir do versículo 3: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Então já dá uma descrição aqui de como é que aqueles caras linguarudos lá, os dedos duros lá, né, os invejosos, como eles viram Daniel. Daniel estava em jejum, vestido de saco e cinza. Era como Daniel estava. Aí ele fala: ó Deus meu, porque na tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Aleluia! Até o versículo do 13 até o 19, a oração de Daniel. Daniel fez no capítulo 9. Irmãos, igreja do Senhor, pastor Manuel, vocês sabem quem é esse povo aqui? Israel. Deus levantou Moisés, libertou o povo do Egito, fez caminhar pelo deserto, andou pelo meio do mar a pé enxuto, rodearam 40 anos no deserto, com a mesma roupa, com o mesmo chinelo, não tinha mercado, não tinha açougue, porque o próprio Deus era quem os alimentava. Glória, O aleluia! que disse Deus lá no capítulo 19, verso 5 do Êxodo: esse povo é de propriedade peculiar minha. Ninguém toca no povo de Deus. Ninguém toca. E tem muita gente, aqui como o Daniel falou, ó, fala assim, não é fiado na nossa justiça. E tem muita gente que confia nessa justiça de Deus, porque com todo respeito a todos os irmãos, viu, pastor? Vai passar por aqui, os irmãos também, que é isso. Tá. Esse povo que está preso na Babilônia, está não escravo do pecado, mas estão escravizados, estão passando fome. O povo de Israel está passando fome, ao ponto de negligenciarem os dízimos. E assim Deus levantou Malaquias para dizer: vocês estão me roubando, porque o povo estava passando fome. E os levitas que foram levantados para cuidar da casa do Senhor, foram obrigados a deixar de cuidar da casa do Senhor para ir trabalhar para poder comer. E aí o povo se fiava e confiava em quem? De que Deus estava presente no meio deles, primeiro pela arca, através da arca. E Deus falou: poxa, vocês confiam tanto em mim, e que eu estou no meio de vocês, através da arca, mas vocês não dão ouvido à minha voz, não obedecem o meu mandamento. Aleluia! Então não é por causa disso que eu habito no meio de vocês. Por isso, até hoje, estão procurando a arca.
Porque a arca simbolizava a presença do Deus Altíssimo no meio do povo. Aí a arca sumiu. E aí o povo se confiou em quê? No templo. Né? O templo de Salomão, o templo é a presença de Deus, porque quando foi construído o templo, a glória desceu, Deus manifestou o seu lugar dentro daquele lugar, e o povo confiava de que Deus estava ali e de que nada ia acontecer com eles, mas Deus mostrou para eles dizendo: vocês confiam de que eu estou aqui, mas não me obedecem, vocês não cumprem o que eu pedi para vocês cumprir. E a Bíblia é taxativa, não é eu que estou falando não, é a Bíblia que diz. 2 Reis capítulo 18, depois você vai ler, depois você lê lá. 2 Reis capítulo 18, diz que Deus rejeitou o povo que ele escolheu, tirou do Egito, disse: é meu, é menina dos meus olhos, ninguém toca. Mas Deus levantou, o próprio Deus levantou o inimigo para ir lá e tocar na menina dos olhos dele. Por quê? Porque não obedecia. Não obedecia. E aí a mesma coisa acontece conosco. Nós sofremos porque não obedecemos. Mas a palavra de Deus, Daniel falou aqui, ó, por amor dele mesmo, por amor do seu juramento, ele Deus jurou pelo próprio nome dele que ele salvaria Israel. Glória, aleluia. E aí, irmãos, através dessa história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe o que está mostrando para mim e para você? Que mesmo diante de tanta gente, isso, irmãos, que eu me referi à Igreja Universal, tá? Eu, você, todos nós, nessa hora, 9h16 da noite, está tendo culto por aí. Em algum lugar está tendo culto. Amanhã vai ter culto, depois. Então, toda a igreja, mesmo diante dessa multidão de cristãos, existe uma porcentagem que é fiel. Oh, aleluia! E mesmo que o inimigo decrete, assim como aconteceu com Daniel, mesmo fazendo bem, se vocês for fiel, como Daniel, esse decreto vai cair por terra. Oh, glória, aleluia! E você vai vencer. Você será mais. Você tem que se apegar e abraçar esse texto em que fala em Deus, em Jesus Cristo. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. O diabo está aí, irmão, para acusar mesmo, para apontar mesmo. E eu no culto lá na quebra de maldição, falei e vou repetir: aponta Satanás para a minha vida. Olha eu aqui de braços abertos. Não tem problema nenhum. Porque vocês viram, lembram o que foi que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram na boca do Nabucodonosor? Olha só, meu camaradinho aí. Se vocês não se prostrarem quando tocar as músicas, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E aí, vocês vão me obedecer? Aí Sadraque, Mesaque e Abednego, pastor Manuel, falou assim: sim, rei, vamos obedecer. O senhor é o presidente da nação, então o que o senhor pedir a gente vai ter que fazer, né? O senhor manda em nós, o senhor paga o nosso salário, né? Foi isso que eles cobraram? Não, né? Por quê? Porque foi de encontro aos princípios do que Deus colocou no coração deles. E eles falaram. E aí é eu, você e nós que estamos com medo desse governo aí. É por isso que eu digo, irmão. Eu, pastor, eu canso de dizer, que venha. Se quiser te levantar, ou que estão pensando aí com medo de acontecer, que venha, não tem problema nenhum. Eu oro por ele, viu? Eu oro por ele. Não tenho medo não, irmão. Por quê? Porque eu me espelho em Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eles falaram assim, ó: olha só,
rei, aleluia. mesmo que o meu Deus, se ele não quiser me livrar, não tem problema nenhum, porque aqui não é o meu lugar. Oh, glória, aleluia. Aqui não é o meu lar. Então, se ele não quiser livrar, eu vou descansar. Então, rei, ele faz o que lhe apraz, mas como Deus tinha uma obra a realizar através daqueles 4 jovens, aí eu vou colocar Daniel de lado para falar o que a gente conhece que aconteceu. Só Nabucodonosor viu um 4º homem. Só Nabucodonosor viu um 4º homem. As outras pessoas não viram. Tanto é que a Bíblia diz que ele foi o que se levantou. Não eram 3? Estou vendo 4 pessoas. Aí quem era o doido de falar para ele, pastor? Ô pastor, ô Nabucodonosor, você está piando? Você está louco? Hã? É, pastor? Quem era o doido de falar para o rei que ele estava louco? De estar vendo 4 pessoas e ele lançou 3? Não, os caras ficaram, Ah, como assim? Aí ele falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora que o Deus de vocês livraram. Aí lá vem Sadraque, Mesaque e Abednego com suas roupas normal. E diz a Bíblia que aqueles acusadores que apontaram para os camaradinhas lá, que por não se dobrar perante o rei, queria ver os caras mortos também por inveja. Chegaram perto dele e diz a Bíblia que não tinha fumaça, não tinha cheiro de queimado, não tinha nada. Ao contrário, estava até cheiroso, viu? Já que tem umas pessoas por aí que dizem que Jesus é cheiroso, né? Então se Jesus estava no ambiente, e diz a Bíblia que Jesus é a rosa de Saron, e rosa é cheirosa, eu acho que é cheirosa, né? Rosa é cheirosa, né? Então, se o 4º homem estava na fornalha, então algum cheiro ficou naqueles 3 jovens. Pela fé, eu acredito. E assim somos nós. Assim somos nós. Então, irmãos, deixa o diabo se levantar. Deixa os acusadores te apontar. Continue se esforçando para praticar e fazer o bem. E quando você estiver fazendo o bem, praticando o que é bom perante o Senhor, e lhe apontarem, lhe atirarem pedra, você vai fazendo igual o irmão Lázaro cantou, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, porque não vai tirar satisfação, não vai lá falar com a pessoa, toma conta da tua vida e deixa a minha, não. Faz como Jesus ensinou, ora pelos teus inimigos. Por quê? Porque o decreto deles está caindo no chão. Eita Deus, aleluia. E aí, esse decreto, forte, hein, pastor? Você de joelhos e o decreto do inimigo no chão. E você passando por cima e limpando os pés. Tá, Deus, oh, aleluia. E aí essa campanha é isso, irmão. Ela é forte. E por ela ser forte, muito forte, meu irmão, minha irmã, você que está hoje à noite aqui, se prepare, porque a guerra está travada. E tenho certeza, principalmente vocês jovens, principalmente vocês, os dardos inflamados do diabo estão desse tamanho, querendo atingir o meu e o teu coração. O diabo está ali, ó, do lado de fora, o demônio, um de um lado e outro de outro, com a cordinha. E se você não vigiar, você vai tropeçar e vai cair. Aí eu vou usar mais um texto bíblico. Se você estiver sendo fiel e bom, como diz no Salmo 37, versículo 24, que os passos de um homem bom Deus conhece, e por mais que ele caia, não ficará prostrado. Então você pode até, por descuido, tropeçar e cair,
mas imediatamente Deus vai enviar um anjo para te levantar, porque caído e prostrado você não vai ficar, para mostrar ao diabo que você é uma vida peculiar do Deus Altíssimo, e foi por você, por mim, por nós que Jesus morreu naquela cruz e vive em mim e em você. Então confia e persevera, porque esse decreto já está no chão.